Olá, eu sou a Raquel e a partir de agora você vai conhecer um pouco mais sobre o mundo dos axiomas de Zurique. Se eu falar em Suíça, o que lhe vem à cabeça? Dinheiro, organização, dinheiro, riqueza. Chocolate. 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 Alpes, montanhas. Chocolate e banco suíço, né? Suíça, bancos. E axioma? Já ouviu falar? Axioma? Nunca ouvi falar. Axiomas. Não, sou leiga. Axioma. Eu não, o que é isso? Segundo o dicionário Michaelis, axioma é o princípio evidente, que não precisa ser demonstrado. Máxima sentença, norma admitida como princípio. Tudo começou com um grupo de amigos suíços que tinham um grande objetivo: ganhar dinheiro, e muito dinheiro. Frank Harry, o pai de Max Gunther, o autor do livro Axiomas de Zurique, era um desses que participavam do clube. Frank Harry achava que, além do ensino normal dos colégios, toda criança deveria aprender também a especular. Só especulando, a criança desenvolveria um raciocínio em que não teria medo de apostar, se arriscar para ganhar. E foi então com 17 anos que Max Gunther começou a fazer seus investimentos e sua primeira aplicação na Bolsa de Valores. Seguindo orientações de seu pai, Max Gunther resolveu então que seria um especulador. Enquanto investia na bolsa com muita prudência, Max começou a ver que seu pai não parava de ganhar e ganhar e ganhar, e ele continuava sempre na mesma. E o principal erro de Max Gunther foi exatamente a prudência. Enquanto seu pai arriscava, Max se segurava para não perder muito dinheiro. Os axiomas de Zurique mostram exatamente que a prudência, as previsões, o medo não levam ninguém a lugar nenhum. Para ser rico, é preciso apostar, correr risco e ganhar muito dinheiro. Como saber se eu estou fazendo a coisa certa, investindo certo na ação certa? O importante é especular. Faça sempre perguntas e mais perguntas e mais perguntas e vai se aprimorando. E foi assim, perguntando e cada vez mais aprimorando suas respostas, que surgiram os 12 grandes axiomas e os 6 menores que compõem os axiomas de Zurique. O primeiro grande axioma fala sobre o risco. Para se ganhar, é preciso jogar e arriscar. E todo risco traz sim preocupações. Mesmo sendo uma via de mão dupla, em que você sabe que pode ganhar ou perder, não tenha medo de arriscar. Também não tenha medo de se machucar. O que vale é saber onde você vai investir o seu dinheiro. Especule oportunidades, não diversifique e aposte só no que vale realmente a pena. O segundo grande axioma fala sobre a ganância. E ganância é querer em excesso. Querer mais, mais e mais. E como dizem os especuladores, não estique demais a sua sorte. Pode ser que um dia você esteja num bom e grande dia de sorte. Mas saiba que uma hora você precisa parar. No livro, Max Gunther dá um exemplo do atletismo. Numa corrida, o atleta sabe que aos 1.500 metros é o seu ponto final. Chegando lá, ele não vai correr mais 1.500 metros para ganhar 2 medalhas. Então ele sabe que chegou no seu ponto final, e lá ele para e se prepara para outra corrida. Assim deve ser também com os ganhos. Estabeleça um limite e saia assim que conseguir. Não fique esticando a sua sorte para tentar mais um pouquinho, ou mais um pouquinho, mais um pouquinho. Você corre o risco de perder tudo. Tá, mas e se eu abandonar tudo cedo demais? É um risco que você correu. Em investimento, você também deve pensar assim. Estabeleça um ponto final e quando chegar lá, pare. Se prepare para um outro investimento, uma nova especulação. Não adianta chorar o leite derramado. Pare, especule, procure novas oportunidades e bom investimento. Esperança é o tema do terceiro axioma. Ele diz que quando o barco começar a afundar, não adianta rezar, você tem que cair fora. Saber perder é o grande lance desse axioma.
Se você fez um investimento e percebeu uma perda significativa, já abandone o movimento na hora. Não adianta ficar esperando, criar a expectativa de que um dia isso vai melhorar. Isso pode gerar novas perdas e cada vez maiores. O importante é saber que errou, que pegou um investimento que não valeu tanto a pena, parar tudo e começar do zero, partir para outra. Previsão do tempo, previsão das fases da Lua, tudo isso é super possível, porque estamos falando de eventos físicos. Mas quando a gente fala de investimento, a gente fala sobre comportamento humano. E aí não há previsões. Informações de oráculos econômicos dizem que o mercado está caindo ou que vai subir demais. Tudo isso é previsão. E como é previsão humana, não dá pra gente contar. A gente não sabe o que acontece amanhã, quanto mais prever assim o futuro. Por isso, o quarto grande axioma indica que você não faça suas especulações em cima de previsões. O bom especulador, o bem-sucedido, não age com previsões com o futuro, age com o agora. O quinto grande axioma é o axioma dos padrões, o axioma imperial. Ele mostra que o caos não é tão perigoso quanto parece, e que, na verdade, o perigo pode estar na ordem, nas ilusões de ordem, como as armadilhas da história de que há anos acontece assim, vai continuar sendo, ou então assim foi que os gráficos disseram. Cuidado quando achar que hoje é o seu dia, seu grande dia de sorte, que você está com o pé quente, tanto quanto você deve ter cuidado com o acaso e fazer correlações com fatos que não existem, que simplesmente são seus desejos. O quinto grande axioma fala para que você não procure ordem onde não existe. Se você tem alguma oportunidade de uma boa especulação, vá e aposte. Não fique fazendo correlações ou se ligando na história. O importante é seguir o que você pensa e o que você quer. Ficar rico. O sexto grande axioma fala sobre mobilidade. E mobilidade é não criar raízes. Quanto mais você cria raízes, mais elas ficam gordas e difíceis de cortar. Então fique sempre esperto e atento para ver se uma especulação está boa ou ruim. Não adianta ter lealdade, saudade ou até querer uma vingança, só porque você apostou nela e ela não te deu o retorno que você achou que você merecia. Não fique batendo pé, não crie raízes. Isso não significa que você tem que ficar o tempo todo pulando de galho em galho. Não, não é isso. Só saber que se tem alguma outra oportunidade melhor da que você está, é fácil, só não criar raízes ou cortá-las quando elas começarem a aparecer. Você já teve um palpite que achou sensacional e acabou se dando mal? Pois é, o palpite é uma coisa muito importante na vida da especulação, mas tem que saber usá-lo. Estudos mostram que o palpite, na verdade, é uma fração de alguma coisa que está lá no seu inconsciente. Na verdade, você junta um banco de dados sobre determinada informação que fica de alguma maneira perdida no cérebro. E daí, pá, você tem um estalo, você tem um palpite de que aquilo vai dar certo. Na verdade, o palpite não passa de uma junção desses pequenos pensamentos que você não sabe que na verdade são conhecimentos. Por isso, no mundo do investimento, das especulações, o importante é saber como usá-lo. Não pode ser uma coisa aleatória. E para saber se seu palpite vale ou não, se ele vai te colocar em risco ou não, faça um teste muito, mas muito rigoroso com ele. Segundo os axiomas de Zurique, rezar não deixa ninguém rico. Se é Deus, qualquer outro tipo de entidade espiritual, o ocultismo, o horóscopo, o que quer que seja, isso não combina com dinheiro. No mundo do investimento, o que vale mesmo é especular, criar oportunidades, correr atrás delas, arriscar e apostar. Só assim você vai ter um ganho. Não adianta ficar achando que Deus ou qualquer outra entidade vai poder trazer dinheiro para você. Você tem que ir atrás, você tem que se arriscar, não ter medo e apostar.
Isso não significa que você tenha que abrir mão da sua crença, apenas deixe-os em mundos separados, do lado a crença, do lado o dinheiro. Para investimento, o que vale é a realidade e o seu talento de especular. Estar junto de uma pessoa otimista é muito agradável. Ela é alegre, está sempre de bom humor e é ótimo companheiro. Porém, no mundo das especulações, isso não funciona muito. O otimismo pode fechar o seu raciocínio, pode deixar você sem movimento, você se empolga tanto que tudo vai dar certo que não começa a analisar o que está ao seu redor. Então, o que o grande nono axioma diz é que você tem que saber também o que fazer quando as coisas não derem certo. E isso não significa que você vai ser pessimista. Você sim vai desenvolver confiança para ter atitude e saber o que fazer no momento errado. O 10º grande axioma fala sobre o consenso e diz que não devemos seguir a maioria no mundo das especulações. Max Gunther ilustra esse capítulo com René Descartes, que falava do penso, logo existo. Ou seja, René Descartes não acreditava em nada que lhe dissessem que fosse verdade, enquanto ele não pensasse com sua própria cabeça. No mundo financeiro, o importante é não seguir a maioria. Max Gunther exemplifica com a história de que, enquanto está todo mundo dizendo eu quero tal ação, você deve estar do outro lado dizendo lógico, tá aqui, pode comprar. O grande desfecho desse axioma é que você deve analisar cada caso de uma vez, com determinado momento, em determinada situação e com o que você acredita, se convence e especula naquela hora. Se a maioria está dizendo, pode ser que seja verdade, mas também pode ser que não. O que vale é a sua análise. Vale destacar que se o consenso popular é verdade absoluta e indiscutível, a maioria também não é rica. Será que são bons especuladores? Como diria René Descartes, o que vale mesmo é pensar com a sua própria cabeça. O 11º grande axioma é o axioma da teimosia. Ele diz que se uma coisa não deu certo de primeira, cai fora. Parte para outra. Não adianta querer ter retorno de uma ação ou de um investimento que não deu certo. Enquanto você fica lá, criando raízes, procurando cada vez mais se vingar dessa ação, você está perdendo outras grandes oportunidades, talvez outros grandes lucros. E outra dica desse grande axioma é que você não deve se iludir com um preço médio. Investir, botar mais dinheiro numa ação que não está dando certo, só para que depois, numa média, você tenha um real lucro que na verdade de real não tem nada, não vale a pena. Para tudo e parte para outra. O 12º grande axioma e último é o axioma do planejamento. Para ilustrar, eles citam a história da cigarra e da formiga, lembra dessa? A formiga trabalha durante o verão inteiro para ter comida e abrigo no inverno, enquanto isso a cigarra fica cantarolando o dia inteiro. E o mundo dos axiomas diz o quê? Diz que você deve ser a cigarra ou a formiga. Na verdade, os axiomas de Zurique diz que você deve ser a cigarra, que não adianta ficar planejando o futuro, que você deve agir com o agora. Planejar o futuro no mundo do investimento pode ser fútil e perigoso. O que vale é o agora, é analisar, especular, saber o que você vai fazer com o seu dinheiro, investir, apostar e correr o risco, sabendo que você tem um único plano a longo prazo, que é ficar rico. Esses são os axiomas de Zurique, e para você conhecer detalhadamente cada um deles e também algumas histórias e ilustrações, um pequeno resumo do livro, você pode acessar o blog axiomas2011 em numeral.wordpress.com. Eu sou a Raquel e te encontro numa próxima. Até lá!